Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo ao vivo aqui para vocês. Hoje a aula vai ser muito importante porque a gente vai desvendar mais uma vez o que está acontecendo por trás dos bastidores aí, ou por trás da cortina, beleza? Então, amigos, você já está convidado para dar o like e quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para vocês, beleza? Então aproveitem porque hoje a gente tem aí notícias estranhíssimas chegando lá dos Estados Unidos e essas notícias aí trazem para nós motivo de uma certa preocupação. Por quê? Porque tem muita coisa estranha acontecendo, meus amigos. As declarações estão pesadas. A gente sabe que a gente está numa semana assim vital, né? Fundamental para o destino da nossa nação. A gente não pode esquecer aí que grandes decisões estão sendo tomadas no Brasil neste exato momento e a gente precisa ficar de olho para entender o que está por trás para nós não sermos enrolados e iludidos pelo jogo do poder e pelo jogo do engano e pelo jogo da persuasão, beleza? Então, amigos, muito obrigado a todos que estão colocando o número 1 aí, maravilha. E a gente hoje tem o título da nossa aula, informações pesadíssimas chegam dos Estados Unidos e revelam o que está por vir. Que informações foram essas pesadíssimas que chegaram dos Estados Unidos e revelaram o que está por vir? Deixa eu só mandar um abraço pro nosso amigo aqui, Fabiano Laranjo. Fabiano Laranjo foi o primeiro aluno a entrar na Arca. A Arca nem estava pronta ainda, quando eu olhei tinha um aluno lá dentro. Eu falei, ué, como é que esse cara chegou até aqui? Ele falou, Daniel, sei que isso vai ser legal, já tô aqui dentro, então sempre serei hiper grato ao Fabiano Lalange, foi o primeiro cara a acreditar no Projeto Arca. E ele tá falando aí, mestre Daniel, ontem foi a melhor aula da Arca para mim até hoje, entendi todas as metáforas, mas realmente fiquei impactado com o que foi revelado. É realmente, meus amigos, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ontem eu dei uma das melhores aulas da Arca mesmo. A gente contou coisas assim altamente sensíveis, informações muito privilegiadas que eu trouxe para vocês ontem. Conversei com uma pessoa muitíssimo poderosa que faleceu recentemente e eu revelei lá na Arca o que eu conversei com essa pessoa. Então, quem entrou lá, né, descobriu esse segredo, né? A Ingrid também está falando que a aula de ontem foi incrível, né? Laís falando que a aula de ontem mudou a nossa mente, foi incrível mesmo. E a aula de hoje vai ser melhor ainda. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual vai ser o tema da aula de hoje da Arca, tá? Canal Sofia Golfeto falando a aula foi de tirar a tampa da cabeça. Obrigado, Sofia Golfeto. Então vamos lá, meus amigos. O que tá rolando aqui? Informações pesadíssimas chegaram dos Estados Unidos e estão mostrando aí para onde que nós estamos caminhando. Que informações são essas, meus amigos? Parece até que bateu o desespero ali na galera da grande mídia, tá? Num único dia, para você ter ideia, o que os Estados Unidos falaram? Eles falaram que não estão recomendando investimentos no Brasil agora. Eles confirmaram que as tarifas que eles impuseram contra o Brasil não têm motivação comercial, mas têm motivação política, devido à questão do controle da informação. E também a secretária de imprensa norte-americana, ela abriu o jogo numa conversa dizendo que o presidente Donald não hesita em usar poder militar para sustentar esse princípio de defesa das liberdades, tá? Então essa fala, é claro que reflete um posicionamento oficial. Isso não tem relação com indicações econômicas ou disputas econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. Na verdade, o que a gente está vendo é uma instabilidade política entre ambos os países que traz um nível de volatilidade enorme, né? E a gente, inclusive, viu o diretor sênior do Conselho de Segurança, ele falou, o risco no Brasil não é um risco fiscal, é um risco institucional, né? E parece que até agora o pessoal da Faria Lima ainda não entendeu, né, que eles estão diante de um jogo que eles nunca jogaram e que talvez eles não sabem jogar, tá? Então, é uma situação muito complicada, tá? E diante dessa declaração da secretária de imprensa norte-americana Karoline Leavitt, de que os Estados Unidos não estavam descartando o uso militar, de força militar, para poder fazer valer a sua visão de mundo, isso deixou a mídia nacional completamente desnorteada.
os caras ficaram doidos, os caras começaram a arrancar os cabelos. Você não tem ideia de como eles ficaram impactados e incomodados com essa doideira toda. Deixa eu colocar aqui o primeiro link para vocês, é um link de um corte do que foi falado pela grande mídia ontem. Por aqui você vê como é que eles sentiram essa informação, como é que isso aí pegou. Pega o link aí, pessoal. É um link do X em que há um corte exatamente desse vídeo, dessa partezinha em que os jornalistas brasileiros ficaram assim desnorteados, falando: que isso, que absurdo, como é que os Estados Unidos falam que podem usar poder militar contra o Brasil? Que isso é inaceitável, isso é ferir a nossa soberania, isso é simplesmente absurdo, como é que eles podem falar isso? Tá aí o link para vocês, tá? Em cima desse link a gente vai analisar o que eles falaram, porque em cima do que eles falaram você vai ver o que está por vir, tá? Então já mostrei para vocês nessa aula de hoje quais são as informações pesadíssimas que chegaram dos Estados Unidos e agora a gente vai analisar a reação da mídia nacional para entender o que está por vir, beleza? Antes da gente entrar nessa próxima parte da aula, gostaria apenas de lembrá-los a urgência de você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, também quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, tá bom? E uma das coisas mais legais, muito obrigado a todo mundo que está colocando o número 1 ali, né? Aquela estratégia do número 1, valeu mesmo. Mas além de você dar o like, também é legal você compartilhar. Isso é muito interessante, principalmente se você está assistindo no celular. Quando você clica em compartilhar, você consegue até compartilhar pelo WhatsApp, tá? Então isso é bem interessante. Se você quiser compartilhar também, vai ajudar muito aqui a informação chegar a mais pessoas. Lembrando que informação é poder, conhecimento é poder. E quanto mais conhecimento as pessoas têm, mais poder elas conquistam, beleza? Então vamos lá, meus amigos, vamos analisar qual foi a reação da mídia aí, e os caras ficaram de cabelo em pé. Olha o que eles disseram, eu vou resumir aqui para vocês, tá? Eles comentaram que a situação brasileira continua chamando a atenção da imprensa internacional. Não foi só a secretária de imprensa norte-americana Karoline Leavitt que falou que os Estados Unidos poderiam usar até força militar, insinuando que isso seria não apenas contra a Venezuela, mas contra o Brasil também. E ela disse que essas informações se disseminaram em toda a imprensa internacional, não apenas com matérias jornalísticas, mas também com editoriais e coberturas específicas, tá? Tanto em espanhol quanto em francês no jornal Le Monde e também no The Guardian lá do Reino Unido. Isso demonstra o quê? Demonstra que o mundo está de olho no que está acontecendo no Brasil nesta semana. E os Estados Unidos, como eu digo aí, repito, insinuaram que podem usar até força militar contra o Brasil e não apenas a Venezuela. Loucura isso, né? Mas vamos tentar entender o que está por vir. Como eu disse para vocês, a porta-voz, né? Eu falei secretária de imprensa, mas o termo certo é porta-voz. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ela fez uma declaração recente afirmando que as liberdades envolvem a questão mais importante do mundo hoje, segundo o governo americano e segundo individualmente o presidente Donald. Horas antes dela fazer essa declaração preocupante, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ela repostou um texto crítico aos acontecimentos do último domingo, né? Com duras críticas ali ao que está acontecendo dentro do país, indicando que o governo americano não hesitaria em impor também novas sanções contra o Brasil, contra todos aqueles que se levantem contra as liberdades. E ela mencionou, a Karoline Leavitt, além dessa declaração da Embaixada dos Estados Unidos, ela mencionou que o próprio presidente Donald, ele sente isso na pele, e para ele isso é uma coisa muito cara, muito importante, porque ele mesmo enfrentou esse tipo de combate numa tentativa de cercear a sua própria fala no caminho de volta à Casa Branca. E isso é, segundo a porta-voz, aquilo que justificaria a aplicação de sanções contra o Brasil, incluindo medidas como tarifas para garantir as liberdades por aqui, tá? A gente sabe que, por enquanto, não tem nada previsto, né? Mas a possibilidade ali de novas sanções e de uma ação mais incisiva americana foi deixada em aberto. Agora, a parte mais preocupante foi quando a secretária de imprensa americana, como eu disse para vocês,
Ela afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu poderio econômico e o seu poderio militar também para garantir as liberdades no mundo, destacando a atenção da maior potência do mundo ao Brasil. Apoiadores do ex-presidente lá nos Estados Unidos estão esperando novas sanções muito em breve, urgentemente, e a expectativa era que isso ocorresse durante os julgamentos da semana passada, mas não aconteceu. Eles acham que ainda esta semana a gente pode ver novas sanções contra o Brasil, né? A gente sabe que o timing é muito importante, né? A Casa Branca sabe o melhor momento de colocar essas sanções e eles estão aguardando também, segundo alguns analistas, uma resposta do Congresso Nacional, mais especificamente aquele famoso projeto para cancelar as acusações, e isso, problema que ficou para após o julgamento, tá? E aí, meus amigos, na interpretação da mídia nacional, a fala da porta-voz dos Estados Unidos, a assessora de imprensa, Karoline Leavitt, ela foi considerada muito grave. Olha, os caras ficaram desesperados, eles falaram: essa declaração da secretária de imprensa é muito grave, é uma ameaça, está causando um trauma devido à prioridade dada pelo governo e pelo presidente em usar o poder militar norte-americano contra o Brasil. Isso é um absurdo. Os caras ficaram irados, meus amigos. A gente sabe que, recentemente, o New York Times ele publicou uma foto da bandeira dos Estados Unidos que foi usada lá na Avenida Paulista no último domingo, e eles colocaram o título: o novo símbolo da direita no Brasil. Meus amigos, se você assistiu a minha aula de ontem, cara, aí tu entendeu como é que essa bandeira aí é sinal do que está por vir, beleza? Deixa eu fazer para você uma pergunta que eu fiz ontem, para a gente poder interagir aqui, porque rede social é interação. Sem interação não tem rede social, então vamos interagir, vamos fingir que a gente está numa sala de aula com 10 mil pessoas. Não seria uma sala de aula, né? Seria um estádio, né? Um auditório enorme, né? Vamos supor que a gente está aqui numa sala de aula com 10 mil pessoas, mas mesmo assim eu quero fazer uma pergunta para você. Você realmente acha que os homens mais poderosos do mundo estão preocupados com liberdade de fala nos outros lugares? Você acha que os poderosos do planeta Terra, nos Estados Unidos, na Europa, em Moscou, na China, você acha que esses caras querem o bem dos fracos e oprimidos? Você acha que esses caras realmente estão ali cuidando dos pequeninos? Estão querendo proteger a vovozinha, a tiazinha, as criancinhas? É lógico que não. Então, meus amigos, essa história aqui de proteger liberdade de imprensa como justificativa para mudar o regime não vai enganar nenhum de nós. Tá? A gente sabe que não é assim que funciona. Quando a liberdade de imprensa os ajuda, eles defendem. Quando a liberdade de imprensa os atrapalha, eles não se preocupam com isso. Conseguiram entender? Quando a liberdade de imprensa ajuda a trocar o regime por aqui e colocar um amigo dos Estados Unidos aqui, eles vão lutar por isso. Mas eles não estão preocupados com a liberdade de imprensa em si. Eles estão preocupados na troca de regime. Por isso eu gostaria de sugerir a você registrar no seu cérebro a seguinte frase: mudança de regime. É isso que está em jogo por aqui agora. Quem estuda um pouquinho sobre operações psicológicas, quem estuda um pouquinho sobre projetos, esforços de mudança de regime, quem estudou um pouquinho a história recente de Kiev, entende que é um grande jogo de manipulação e mobilização da opinião pública para fazer com que as pessoas façam um serviço em nome dos Estados Unidos. Mobilização das pessoas utilizando aquilo que a gente chama de aponerologia, ok? Inclusive, eu gostaria de convidá-los aqui a refletir sobre o conteúdo desse livro. E até, eu tive essa ideia só agora, eu quero verificar se o pessoal da minha livraria, ou da minha equipe, poderia pedir para o pessoal lá da livraria Daniel Lopes para a gente dar o máximo de desconto possível no livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, tá? Um livro que mudou a minha mente,
Um livro que a gente estudou no meu clube de leitura, né? No clube de leitura de 2022, que a gente fez, se eu não estou enganado, ou 2023, Ponerologia Psicopatas do Poder do psiquiatra polonês Andrew Lobachevsky, tá? Então eu vou pedir aí para minha equipe, dá uma olhadinha lá, o máximo de desconto que a gente consegue no livro Ponerologia Psicopatas no Poder. Deixa eu ver se esse livro está aqui na minha estante aqui em cima. Rapaz, de pronto assim eu não vou achar, sabe por quê? Eu mexi aqui completamente, mudei a estrutura aqui da minha estante toda, reorganizei os livros e eu acho que eu não estou com um exemplar desse livro aqui na minha mão, infelizmente. Estou procurando aqui. Meus amigos, você não tem noção da quantidade de livros que tem aqui no meu escritório, tá? Porque aqui atrás é a menor quantidade. Na minha frente, aqui em cima de mim, tem uma outra estante com 3 níveis, lotada de livros. Tem livros do lado esquerdo da minha mesa, do lado direito da minha mesa, mas o Ponerologia eu não achei, tá? O que diz o livro Ponerologia Psicopatas do Poder? Preste muita atenção que agora eu vou passar para você ouro em forma de palavras, beleza? Presta atenção. Esse psiquiatra polonês, ele descobriu que, ainda que a porcentagem de psicopatas na sociedade como um todo seja pequena, por volta de 4%, no alto escalão do poder, no alto escalão dos tomadores de decisão, a presença de psicopatas é muito grande. A porcentagem de psicopatas é muito grande. E aí a gente precisa se perguntar, por que a gente não vê a mesma proporção de psicopatas na sociedade, a mesma proporção no alto escalão do poder? Existe uma pergunta. E essa foi a pergunta que motivou o psiquiatra Andrew Lobachevsky a fazer essa pesquisa. E ele percebeu que o psicopata é aquele cara que ele tem uma questão mental, cerebral, neurológica, que é a seguinte: quando ele vê o sofrimento alheio, em vez da parte do cérebro dele ser estimulada na parte do sentimento, o cérebro dele é estimulado apenas na parte da linguagem. O que significa isso? O psicopata, ele entende que a pessoa está sofrendo, mas ele não sente nada, tá? Ele não sente o sofrimento alheio, ele apenas entende que a pessoa está sofrendo. E o psicopata, ele tem aquilo que Nietzsche chamava de Wille zur Macht, em alemão. Vontade de poder. A coisa que gera mais atração, que mais seduz um psicopata é o poder. O psicopata, ele não gosta de... O prazer dele não é eliminar pessoas. O prazer dele é pegar a pessoa e falar para ela: a sua vida está na minha mão. Eu tenho poder sobre você. Ou seja, o psicopata, ele tem um desejo pelo poder. Ele busca o poder, tá? Ele está sempre caçando ter mais poder. E é exatamente por isso que, enquanto na sociedade a gente tem uma porcentagem pequena de psicopatas, 4%, no alto escalão do poder a porcentagem é quase de 50%. Por quê? Porque eles almejam isso. Eles almejam poder, tá? Então, geralmente, você tem, no alto escalão do poder global, psicopatas. Mas esses psicopatas, eles exercem o poder controlando as massas. Mas eles não exercem poder controlando uma massa de psicopatas. Claro que não. Porque o psicopata que está no poder, ele controla uma multidão, não de psicopatas, mas de histéricos. Ao contrário do psicopata, o histérico é aquele que o mundo que ele vive é o mundo daquilo que ele sente. Vou te dar um exemplo. Se você chegar para um psicopata e falar para ele, uma coisa que não oferece perigo nenhum, você falar para ele, chegar para um histérico, perdão. Se você chegar para um histérico e mostrar para ele uma coisa que na realidade não oferece perigo nenhum, mas você convencê-lo emocionalmente de que aquilo é um perigo, ele vai ficar completamente desesperado e vai fazer tudo o que tiver ao seu poder para eliminar esse perigo virtual.
Então, o psicopata, como é que ele controla as massas? Ele controla as massas transformando as pessoas em pessoas histéricas, pessoas que são completamente dominadas pelas suas emoções, não pela realidade como tal. Eles não vivem com base no mundo real, eles vivem com base naquilo que eles sentem do mundo real. E aí o psicopata, ele cria um bicho-papão, e criando esse bicho-papão, ele gera pânico nos histéricos e controla a sociedade inteira. É por isso que os psicopatas que estão no poder sempre controlam as sociedades com base no medo. Beleza? Na construção do medo. O psicopata, ele controla os histéricos, uma multidão de histéricos, pelo medo. Ok? Agora, sabe o que acontece? E aqui está a parte mais importante. Quando um psicopata tenta dominar uma pessoa e ele percebe que a pessoa não é suscetível aos seus encantos do medo, sabe o que ele faz? Ele transforma essa pessoa, ou ele pune essa pessoa que não aceitou os seus encantamentos do desespero e do medo e do temor, ele transforma essa pessoa num neurótico. Ele pega os valores morais dessa pessoa e usa os valores morais dessa pessoa contra ela mesma. Ele faz a pessoa se sentir culpada, a pessoa se sentir incapaz, a pessoa se sentir inferiorizada, a pessoa se sentir uma fraude na sociedade e a pessoa se sentir um zero à esquerda que não serve para nada. Então, meus amigos, tomem muitíssimo cuidado, porque, na verdade, o título em inglês do livro Ponerologia, Psicopatas no Poder é Political Ponerology, ou seja, ponerologia política. E eu peço perdão a vocês porque eu esqueci de explicar para vocês o significado da palavra ponerologia, tá? Ponerologia vem da palavra poneros. Poneros em grego significa o mal. Então, ponerologia política é o estudo da maldade na política. Lembrando que política é nada mais, nada menos que jogos de poder. Então, meus amigos, ponerologia significa quando os psicopatas chegam ao poder e dominam a sociedade, explorando as emoções, o desespero e criando pânico, formando as pessoas como uma grande multidão de histéricos. E quando ele se depara com alguém que não aceita os seus encantamentos da histeria, ele tenta transformar essa pessoa num neurótico, ok? Quando ele não consegue dominar um histérico, ele transforma a pessoa que não é histérica num neurótico, ok? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é exatamente isso que está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Da mesma forma que hoje, em nome da liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante, muito boa, estão fazendo coisas abomináveis, como acabar com a privacidade, espionar todo mundo, tornar todo mundo ali uma sociedade envolvida por uma sociedade de vigilância total tecnológica, monitorar o que está todo mundo fazendo, implementar crédito social, punindo ou recompensando as pessoas pela sua adesão ao status quo. Então, meus amigos, assim como na Revolução Francesa, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, os caras arrancavam a cabeça daqueles que não concordavam, separavam a cabeça das pessoas do resto do corpo se você não concordasse com a liberdade. Da mesma forma isso está acontecendo agora, tá? Existe um filósofo que eu não gosto muito dele não, que é o Jean-Paul Sartre, mas Jean-Paul Sartre dizia um negócio muito interessante. Ele dizia assim: você é livre para fazer exatamente o que você deve fazer. Esse é o conceito de liberdade que a gente tem hoje, né? Você é livre para fazer exatamente o que você deve fazer. Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Ah, não concordo. Retire a cabeça dele. Você fala, meu irmão, que liberdade é essa? Que se discordar, você separa a cabeça. É a famosa intolerância dos tolerantes. Ok, meus amigos? É exatamente isso que nós estamos vendo no mundo hoje, tá? Então, esse negócio, estamos aqui muito preocupados com a sua liberdade. Deixa eu fazer essa pergunta de novo para vocês, depois que você entendeu que o topo do poder sempre tem um psicopata tentando controlar as massas pela emoção.
Você realmente acha que os poderosos do planeta estão preocupados com o cidadão comum? Você realmente acha que os poderosos do planeta têm um pingo de preocupação com aquela galera que é do povão, tá? É lógico que eles não têm preocupação nenhuma. Vamos quebrar esse encantamento, ok, meus amigos? Eu digo e repito para você, maldito o homem quem confia no homem. A nossa confiança vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tá certo? Meu amigo, a única pessoa que você deve confiar é em Deus. Não confia nem em mim, não. Pesquisa o que eu estou falando para ver se faz sentido. Pega as informações que eu estou oferecendo e dá uma olhada, estuda. Aprenda a educar-se a si mesmo. Aprenda a blindar a sua mente contra as astutas ciladas políticas que estão tentando controlar o seu coração. Meus amigos, esse sistema de controle do psicopata, ele sempre funciona da seguinte forma. Ele gera uma situação altamente caótica, uma situação insuportável, e depois que a situação está insuportável e a população está desesperada, a população está traumatizada, a população está morrendo de medo, a população está completamente histérica e a população começa a clamar por um salvador, aí eles mesmos que inventaram o problema oferecem a salvação e saem como os benfeitores da sociedade. Quando eles saem como os benfeitores da sociedade, o que eles conquistam? Exatamente aquilo que eles sempre buscam: poder. Porque se o cara é o que te salvou de uma situação caótica como essa que está acontecendo no nosso país, ele vai virar o grande herói. Só que aí, meus amigos, essa história tem muito mais nuances. Essa história tem muito mais detalhes, ok? E eu vou repetir aqui alguns estudos que eu fiz com vocês ontem, tá? Sempre trava na melhor parte, né? Aproveitei para tomar uma aguinha aí na hora que travou, beleza. Presta atenção, meus amigos. A Revolução Francesa, ela surgiu dizendo que eles estavam lutando contra a tirania do rei para trazer liberdade, igualdade e fraternidade. E aí eu pergunto para vocês, a Revolução Francesa trouxe liberdade, igualdade e fraternidade? Sim ou não? Não. Em nome de trazer a liberdade, igualdade e fraternidade, lutando contra a tirania dos reis da França, eles não trouxeram liberdade, igualdade e fraternidade. Eles trouxeram um governo ainda mais tirânico e um governo ainda mais macabro. Porque você não pode entender, não pode esquecer que a Revolução Francesa ela começa com a fase aterrorizante, ok? A primeira fase da Revolução Francesa é a fase aterrorizante, onde eles saíram arrebentando com tudo. Assim como a primeira fase da Revolução Marxista também é a tirania do proletariado. Ou seja, em nome de acabar com a tirania do rei, eles criaram uma tirania imperial. Olha que curiosidade, né? A Revolução Francesa surge lutando contra o antigo regime das monarquias europeias, o Ancien Régime, o antigo regime dessas monarquias que, segundo eles, eram tirânicas, e eles tiram o rei do poder, separando a cabeça do rei do resto do corpo, não deram para esse rei ampla defesa contraditória, devido processo legal, juiz natural, promotor natural, não deram para o rei nada disso, que deveria ser a proposta do pessoal que prega liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? Então, um movimento que começa contra a tirania do rei pregando liberdade, arranca a cabeça do rei e depois vai arrancar daqueles que não concordam com o movimento da liberdade. E por incrível que pareça, o grupo que pregava liberdade na Revolução Francesa não pratica liberdade, não pratica igualdade, não pratica fraternidade
E esse movimento todo da Revolução Francesa, cujo objetivo é tirar o rei do poder, acaba colocando no poder, sabe o quê? Um imperador, Napoleão. Eles trocaram o rei por um imperador. E eu quero dizer para vocês aqui, assim como a Revolução Francesa, em nome de tirar um rei do poder, acabou colocando um imperador muito pior, a mesma coisa está sendo programada para agora. Em nome de tirar os tiranos do poder, eles estão se preparando para colocar imperadores no seu lugar. Ok? Guarda essa frase que eu te falei agora. Em nome de tirar os tiranos do poder, eles vão colocar no seu lugar imperadores. E você não pode esquecer que o nome de Napoleão soa muito parecido com Apolion. Apolion em hebraico vem de Apolo também na Grécia, que é o destruidor, tá? É aquele Abaddon, o espírito do abismo, o príncipe do abismo. Napoleão é isso. Napoleão, ele é uma prefiguração daquilo que Nietzsche chamava de Übermensch, que é o além-homem. É o homem além do bem e do mal, cujo objetivo é, como eu disse para vocês, é Wille zur Macht em alemão, a vontade de poder. Poder é quem é forte e a destruição dos fracos. Napoleão Bonaparte, ele é a expressão desse plano. Em nome de tirar a tirania do rei, eu trago uma tirania muito pior de um imperador. E como a Esther está falando, a história se repete. E além disso, quem conhece história não repete os erros do passado. Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. O Narbal está perguntando então qual é a nossa saída. Primeira saída é você não ser enfeitiçado pelo psicopata. A primeira saída é você ter saúde mental, saúde emocional para não ser manipulado pela ponerologia dos psicopatas no poder. O primeiro passo para resolver qualquer problema é, primeiro, reconhecer que o problema existe. Segundo, descobrir como resolver o problema. Ou seja, o primeiro passo é a informação. É o ciclo UDA. A resolução para isso tudo é o ciclo UDA. O que é o ciclo UDA? Observar, se orientar, decidir e agir. As pessoas histéricas, elas não observam e se orientam e decidem antes de agir. Elas já saem agindo controladas pela sua histeria. Ok? O histérico é controlado pela sua histeria. Ele não tem essa sequência de etapas, ok? Então, preste muita atenção. O Brasil está numa situação muito ruim. E estão clamando aos Estados Unidos, nos ajudem, nos tirem dessa tirania. E os Estados Unidos estão falando, eu vou ajudar vocês. E vou tirá-los dessa tirania. E eu digo para vocês, eles vão nos tirar da tirania e vão colocar no lugar um imperador. Ok? Você consegue entender isso? Eu vou repetir. Eles vão nos tirar da tirania e vão colocar no lugar um imperador. Exatamente como aconteceu na Revolução Francesa e exatamente na Revolução Proletária também. Começa com a fase da tirania do proletariado e sempre termina com um governo tirânico, como a gente viu nos norte-coreanos, na União Soviética, no território cubano, no território venezuelano e assim por diante. Ok? Então, meus amigos, quando você estuda livros como o livro Política, Ideologia e Conspirações, você vai perceber que quem controla tudo sempre é o grande capital financeiro internacional. A família do escudo vermelho, a família dos Rockefellers, né? Todas essas famílias. É exatamente ali, meus amigos, que está o poder. Eles controlam a direita e a esquerda. Eles patrocinaram a Rússia. Eles patrocinaram a China. Eles patrocinaram um cara chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Você já ouviu falar? Você sabe quem é esse cara? Vladimir Ilyich Ulyanov. Tem gente perguntando quem patrocina os psicopatas? Os super psicopatas que comandam o planeta. Vladimir Ilyich Ulyanov, que é um cara muito perigoso, que tinha um apelido que você conhece, Lenin. Lenin foi patrocinado pelos banqueiros do escudo vermelho. Eles sempre patrocinaram esses caras. Por quê? Eles querem o controle.
beleza? Estou dando 2 dicas de livros aqui especiais para vocês hoje, tá? Ponerologia e Psicopatas no Poder e o livro Política, Ideologia e Conspirações, tá? Eu vou reforçar o pedido para minha equipe entrar em contato com a livraria, eu acho que vocês não entraram em contato ainda, para solicitar à livraria o maior desconto possível nesses 2 livros, Ponerologia e Psicopatas no Poder e também o livro Política, Ideologia e Conspirações, tá? Esses 2 livros aqui são a base da nossa reflexão hoje, tá certo? Então preste muita atenção, meus amigos. Em nome de tirar a tirania que está instaurada por aqui hoje, os Estados Unidos vêm ajudar e vão colocar no poder um imperador. Por que esse cara vai ser um imperador? Porque ele vai ser um herói. E a gente não pode esquecer que, repito, Napoleão Bonaparte é uma expressão do super-homem de Nietzsche, que é o cara que não está preso pelas amarras, segundo ele, da moralidade judaico-cristã. Assim como Freud dizia que o mal-estar na civilização era a consciência moral judaico-cristã, isso era um problema que deveria ser superado, isso fica muito claro tanto no seu livro Totem Tabu, quanto no livro Moisés e o Monoteísmo, entre outros, tá? E também no mal-estar na civilização. Da mesma forma que Freud colocava a moralidade judaico-cristã como um grande problema que deveria ser superado e resolvido, Nietzsche também falava a mesma coisa. Nietzsche dizia que o que o mundo precisava era de um homem que não estaria preso às amarras do cristianismo. Um homem que estaria acima do bem e do mal, como o nome do seu livro. Um homem que ele chama de et homo, né, esse homo, mas que ele chama também de Übermensch, o super-homem, né? E esse homem que no final da sua carreira, já delirando devido aos problemas de sífilis que ele tinha, o Nietzsche começou a chamar abertamente esse imperador super-homem que vem para trazer o fim da tirania, mas instaura um império, ele chama, com todas as letras, de o anticristo. Ok? Nietzsche chama o cara que substitui a tirania do rei por um império ainda pior. Nietzsche chama esse cara de super-homem, ele chama esse cara de Übermensch, o além-homem, mas ele chama também de o anticristo, porque para ele chegar ao poder ele tem que atropelar a moralidade judaico-cristã, beleza? Então, meus amigos, o que você teve hoje, o que você está tendo hoje, é uma aula de operação psicológica, uma aula de geopolítica, uma aula de filosofia, uma aula de filosofia política e uma aula de história recente e, inclusive, uma aula de escatologia. O que é escatologia? Estudo do final dos tempos. Olha a quantidade de assuntos díspares aqui que a gente está reunindo numa aula multidisciplinar aqui para você estar com a sua mente protegida e não ser manipulado, ok? Olha a quantidade de coisas que eu estou trazendo para vocês. A Gracimar entendeu a qualidade da aula aqui. Ela falou, aula topíssima. Muito obrigado, Gracimar Souza. O que eu peço em vocês nesse momento em troca dessa aula? Cliquem no like, acelerem no like, tá bom? Por quê? Nós estamos com 10.700 pessoas ao vivo e apenas 6.800 likes. Eu gostaria de combinar com vocês 9.000 likes, mas tem que ser muito rápido. Se a gente chegar a 9.000 likes, eu vou conseguir fazer com vocês a palhinha da arca e dar para vocês mais pistas de quem é esse imperador, ok? Mas você precisa entender a próxima parte. Eu já te mostrei que o projeto sempre é criar um grande problema, fazer as pessoas ficarem histéricas, e aí você utiliza e manipula as massas, convencendo as massas a derrubar o regime, convencendo as massas a fazer a troca de regime, e em nome de acabar com a tirania do rei, você instaura o controle total do imperador. Um imperador onipotente. E esse imperador é chamado de anticristo. São vários anticristos que estão sendo preparados para o mundo. Vários
tiranetes. Olha a postura de um Emmanuel Macron. Olha a postura de um Klaus Schwab. Olha a postura desses líderes globais, tá? Da Ursula von der Leyen lá da Europa. Olha a postura desses caras. Olha a postura do Putin lá em Moscou. Olha a postura do líder de Pequim. Olha a postura até do Javier Milei. Todos esses caras, meus amigos, independente de qual lado que eles estão trabalhando para transformar a tirania do rei num império totalitário. Em nome de resolver o problema, eles trazem um problema muito maior. Foi exatamente assim quando começou uma discussão nos Estados Unidos sobre o problema terrível do monopólio dos bancos. O que aconteceu nos Estados Unidos em 1929? Em 1929, nos Estados Unidos, aconteceu uma crise que quebrou todo mundo, inclusive os bilionários, né? Aquele sonho americano foi por água abaixo. A população americana, em 1929, ficou desesperada. E quando a população fica desesperada, geralmente eles adotam uma postura histérica. E naquele meio, eles arrumaram um bicho-papão. O que foi dito para a população que foi a culpa da crise de 29, que destruiu a economia e matou várias pessoas e gerou uma crise econômica sem precedentes nos Estados Unidos? O que foi apresentado para a população? A culpa é dos bancos. A culpa é do monopólio bancário. A culpa é da cúpula dos banqueiros. Os banqueiros controlando a nação americana levaram não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro ao caos. Precisamos acabar com o monopólio bancário. Tá? Essa que era a ideia. E aí, sabe o que acontece? Em nome de resolver o monopólio bancário, eles consolidaram o monopólio bancário. Todas as crises bancárias que estavam acontecendo no início do século XX, nos anos 1900, levaram a essa mesma ideia. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, antes da crise de 29. Voltando ao início dos anos 1900, o que acontece? Crises econômicas nos Estados Unidos, a população desesperada, histérica, e todo mundo ali falando, precisamos resolver esse problema, tá todo mundo quebrado. E aí, o que acontece? O governo e a mídia diz, a culpa é do monopólio bancário, a culpa é do monopólio bancário. E aí eles criam um projeto do Federal Reserve. O projeto do Federal Reserve, as pessoas mais inteligentes perceberam, isso é prejudicial, vai aumentar ainda mais o monopólio bancário. Mas eles passaram para a população a ideia de que construir um banco central nos Estados Unidos iria acabar com o monopólio bancário. E foi exatamente o contrário que aconteceu. Em nome de acabar com o monopólio bancário, eles consolidaram um poder inquestionável do monopólio bancário. Porque o Federal Reserve, ele não é federal e não tem reserva. O Federal Reserve é um sistema privado controlado por uma patotinha dos maiores bancos dos Estados Unidos que mandam na economia americana. Ou seja, em nome de tirar o poder dos bancos, eles deram aos bancos o poder total. Dizendo para a população que ia reduzir o poder dos bancos, os Estados Unidos eles consolidaram o poder total dos bancos que existe até hoje, desde 1913, há mais de 100 anos. Você agora recebeu aqui uma Red Pill. Você agora foi liberto do encantamento que você está vendo. É sempre assim. Em nome de derrubar o rei tirânico, eles instauram um imperador totalitário. É sempre assim. Em nome de resolver um problema, eles aumentam o problema. Controlando o quê? As emoções das massas. Porque a ponerologia funciona exatamente assim. O psicopata controlando a multidão de histéricos. E aí eu quero te perguntar, você vai querer continuar sendo um histérico? Vai querer se transformar num neurótico? Ou você vai continuar uma pessoa com saúde física e mental, apta a fazer o ciclo do UDA e se blindar de toda essa manipulação? Essa aqui é a pergunta que eu faço para vocês, tá? A gente tinha combinado 9.000 likes, a gente está com 8.166 likes ainda. Eu vou te dar um tempinho para você continuar dando like. Deixa eu só agradecer a galera que tá dando aqui apoio ao canal, tá? Deixa eu só conferir um negócio.
Pessoal, estou me sentindo à deriva hoje. Estou me sentindo aqui desguarnecido. Eu já pedi 3 vezes para minha equipe entrar em contato com a livraria para poder pedir um desconto maior nos 2 livros e até agora não tive resposta. Cadê a minha equipe? Tá certo? Cadê a minha equipe aí? Pelo amor de Deus, equipe, me ajude aí. Entre em contato com a livraria e peça o desconto. Não vai dar, se vocês demorarem mais 1 minuto, não vai dar tempo. Ok? Preciso do máximo de desconto nos livros Ponerologia, Psicopata no Poder e no livro Política, Ideologia e Conspirações. Para ontem. Cadê minha equipe? Socorro, gente. Por favor, me ajuda aí. Deus tenha misericórdia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal que está dando apoio ao canal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveu, você que está gostando da aula, né? A aula feita com muito carinho, muitos anos de estudo, muita fundamentação bibliográfica aqui para você. Deixa eu só agradecer a galera que está dando apoio aqui, ó. Cristiano Araújo, fala, professor. O senhor acha que de fato o governo travar a política de minerais críticos agrava possível avanço militar do Tio Sam? Deus, meu rei, é fiel, abençoe-nos, amém. É claro que isso sempre agrava. Quando você sempre restringe o acesso das potências às suas riquezas naturais, sempre isso gera um grande problema. Obrigado, Cristiano Araújo. Fabiano Laranja, valeu mesmo. Primeiro aluno a entrar na Arca, falando, mestre Daniel, ontem foi a melhor aula de todas na Arca para mim até hoje. Entendi todas as metáforas, mas realmente fiquei impactado com o que foi revelado. Valeu, Fabiano, muito obrigado. Receitas da Tissa, boa tarde, Daniel. Você acredita que o amigo do presidente Donald será condenado? E o que poderia acontecer aqui no Brasil a partir disso? Então, eu vou explicar, isso aqui é informação muito privilegiada. Eu vou explicar isso mais daqui a pouquinho lá na Arca, tá bom? Obrigado aí, Receita da Tissa. A gente teve notícias aí, parece que foi pedido vista, que o negócio vai se estender mais um pouco. Vamos ver. A gente tem que esperar um pouquinho mais dados. Álvaro Henrique, boa tarde, professor. Como já foi uma vez aqui, a melhor forma de prever o futuro é construindo o futuro. Exatamente. Com certeza, a famosa profecia autorrealizável. Ranieri Pessoa, pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre, Miqueias 4:5. Inclusive, deixa eu dar uma dica para você. A melhor maneira de você se proteger desse sistema e a melhor maneira de você proteger a sua mente é você ser cristão de verdade. Porque o objetivo deles é destruir o cristianismo, mesmo que dizendo que estão protegendo. Prestem muita atenção, vou repetir. Esse processo de tirar a tirania do rei e botar o imperador totalitário, ele só vai acontecer através da destruição do cristianismo, que é o que eles fazem dizendo que estão protegendo o cristianismo. Ao mesmo tempo, da mesma forma que nos Estados Unidos, eles tentaram resolver o monopólio dos bancos e pioraram, da mesma forma que na França eles tentaram resolver a tirania do rei e pioraram trazendo uma tirania total do imperador, da mesma forma, dizendo que estão protegendo o cristianismo, eles estão destruindo o cristianismo. E a maioria das igrejas hoje pregam um cristianismo de mentira. Tá? Eu falo isso com convicção, observando o que está acontecendo no mundo. Então, meus amigos, preste atenção, a melhor maneira de você proteger a sua mente, o seu coração, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua família e a sua vida, desse processo todo, é você entregar a sua vida de verdade para Jesus, reconhecendo Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, e você fazendo isso, lendo a Bíblia, permanecendo em Cristo, conhecendo a Bíblia, vivendo a Bíblia, pregando a Bíblia e praticando a Bíblia de verdade. Ok? Essa é a solução. Não tem outra solução, tá? A solução é essa. Porque o cristianismo que hoje é pregado é um cristianismo de mentira, tá? Como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente disse que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ok? Ou seja, no final dos tempos o apóstolo Paulo já avisava, as pessoas vão abandonar a fé, dando atenção a espíritos enganadores e doutrinas de demônios que enganam as pessoas dentro das igrejas. Tá? A gente está vendo que pela igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a igreja de hoje, do final dos tempos. É uma igreja que parece que é rica, mas é pobre. Parece que enxerga, mas é cega. Parece que está vestida, mas está despida. É uma igreja de fachada. É uma igreja de progresso. É uma igreja de individualismo, figuração, vaidade, arrogância. É exatamente isso, beleza? Deixa eu ver aqui.
Astronauta de plástico, caça aos ratos comunistas e liberdade para o Brasil. Obrigado aí pela mensagem. Estevam Souza. Daniel, os Estados Unidos sendo uma potência econômica e muita gente dolarizando seu capital, tem a possibilidade de tirarem o ELA dos Estados Unidos de cena para implantar o reset? Esse é o objetivo. O presidente Donald Trump está propositalmente derrubando o dólar, tá? Isso é um assunto para nossa outra conversa. Muito obrigado pelo apoio. Lucas, a tirania moldes do Bukele é muito melhor do que qualquer tirania comunista. Exato. Ó, Lucas ganhou Bala Juquinha, Glu Glu, Salsi Fufu, ganhou também medalha de honra ao mérito e ganhou uma foto do... Ganhou um travesseiro com a foto do... Como é que é o nome do maluco? Esqueci, rapaz, daquele anãozinho que luta lá. Esqueci o nome do cara. Aí, ó, Lucas falou tudo. A tirania dos moldes do Bukele é muito melhor que qualquer tirania comunista. Meus amigos, esse Bukele não me engana. Esse cara tá te enrolando, ok? Vinícius Manuel, então Nietzsche também era psicopata. Claro, pô, com certeza. Barbeiro brasileiro na Irlanda, assustador o que tá acontecendo aqui na Europa. Total. Só não vê quem não quer, né? Tem pai que é cego, né? Que finge que não vê. Meus amigos, a situação na Europa tá bem evidente. Tá bem clara. Tá bem declarada, né? Deixa eu ver se apareceu algum outro apoio aqui. Leandro Mendes, muito obrigado. Valeu. Escutar e polimático, contraste absurdo entre líderes tomando as ações sem emoção, tirando a capacidade do povo de tomar ação usando as emoções dos mesmos. Exatamente. Matou a charada também aí. Ponto de participação. Mozart Nascimento, professor, sou seu aluno da ARC, assina embaixo quando o senhor fala sobre a necessidade de saúde mental. Sou médico psiquiatra e faço atendimentos online para todo o Brasil. Vamos formar uma parceria. Valeu, Mozart. Muito obrigado. Manda uma mensagem lá na ARC lá que a gente conversa. Beleza? Então, amigos, prestem muita atenção, tá? Aqui, 45 de segundo tempo, consegui 40% de desconto no livro Ponerologia Psicopatas no Poder para você. Tá aí o link aí, muito obrigado, tá? E, além disso também, a gente conseguiu no Política, Ideologia e Conspirações. Deixa eu pegar aqui. Política e Ideologia, não sei ainda quanto a gente conseguiu, mas esses livros são vitais, tá? Questão de sobrevivência para você hoje, tá? Política e Ideologia, eu tô aguardando ainda aqui se o desconto máximo é esse mesmo, tá? Desconto máximo é 28% só que a gente consegue no Política e Ideologia, só isso. Mas tá bom, então tá lá, dica de livro de hoje, Política, Ideologia e Conspirações e Ponerologia Psicopatas do Poder. Os links estão aí no chat, vou pedir para minha equipe compartilhar. Basta você acessar os links aí no chat ou visitar livraria.neolócio.com.br. O primo do Glauber já mostrou que é um cara muito inteligente, ele está pedindo o link da carteira Arca. Meus amigos, essa pergunta foi muito boa. Meu amigo, entre em contato com a Move Investimentos, que você vai ter acesso à carteira Arca, o link para você entrar em contato com a Move. Tá aí para vocês, tá bom? Então, aproveitem. Olha, meus amigos, deixa eu dar uma olhada como é que a gente está de like, tá? A gente conseguiu aumentar para 30% o desconto aí do Política, Ideologia e Conspirações e Ponerologia Psicopata no Poder, 40%. Um livro de R$ 107,50 saindo por R$ 64,50, tá? Filezinho para você. Lembrando que o mundo pode ser facilmente dividido entre quem lê e quem não lê, beleza? Vamos lá então. Meus amigos, nós batemos 9.000 likes, então agora eu já estou apto a fazer a palhinha da Arca. Preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Nesse momento está decretada a palhinha da Arca. Deixa eu dar o claque aqui da claquete. Começou para você que estava distraído. Decreto nesse momento o início da palhinha da Arca. Preste muita atenção. Se o projeto sempre é criar um problema, oferecer uma solução, mas trazer um problema ainda pior, em nome de uma solução, se o projeto sempre é tirar o rei tirânico e colocar um imperador onipotente, invencível, quem seria esse imperador? Meus amigos, a Bíblia nos diz que o slogan do anticristo é paz e segurança. A gente está falando da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você ouvir alguém pregando paz e segurança, quando você ouvir alguém prometendo paz e segurança, quando você vê uma falta de segurança e uma guerra no mundo e o cara trouxer paz e segurança,
os seus olhos devem se abrir. O slogan do anticristo é paz e segurança. Um imperador, o super-homem de Nietzsche, né? O Raskolnikov de Dostoiévski, ele aparece se sentindo acima do bem e do mal, se apresentando como alguém escolhido por Deus para trazer paz e segurança, e ele vai se apresentar dizendo para vocês: vocês querem que eu resolva o seu problema de falta de paz e falta de segurança? É fácil, vocês só precisam me dar poderes totais. Se você abrir mão do seu poder social e me entregar um poder estatal gigantesco, eu vou livrá-los desse problema. O imperador, ele chega trazendo uma solução para um problema muito grande, que você vai descobrir que foi ele mesmo que criou. Ok? Beleza? Daniel Bryan, muito obrigado aí pelo apoio. Meus amigos, quem teve enorme participação na criação dos problemas no Brasil? É essa mesma galera que vai vir resolver. Ok? Esse mesmo pessoal que vai vir resolver. Você lembra daquela instituição US, depois AID? Essa instituição é do US. Essa instituição ajudou a criar o problema. E a mesma galera que está por trás dessa instituição agora está oferecendo para resolver. Ok? O Joe Biden, ele foi apenas uma parte disso. Tá certo? Daniel Bryan está perguntando Apocalipse 13, 9 e 10, né? Rapaz, é um assunto interessante, né? É um assunto importante. A gente está falando ali todo aquele puder ouvir osso com cuidado, né? Se alguém leva cativeiro, o cativeiro irá. Se alguém eliminar a espada, também será eliminado. Né? A passagem que exorta as pessoas a ouvirem atentamente, né? Declara que aqueles que levam outros para o cativeiro ou para morrer pela espada serão punidos da mesma forma. Exatamente. Então, meus amigos, os caras criam um problema e trazem a solução. A estratégia do imperador é a seguinte: e aí, povo, vocês estão com muitos problemas, né? Caramba, vejam só a que ponto chegamos aqui no nosso país. Eu vou resolver o problema de vocês, mas para que eu possa resolver o problema de vocês, vocês precisam aumentar o meu poder para que eu possa te ajudar. Não foi assim que aquele bigodinho nojento lá da Alemanha fez? Ele simplesmente botou abaixo o parlamento alemão, fez uma fogueirinha no parlamento alemão, o famoso Reichstag, e ele colocou a culpa no bicho-papão comunista. E ele falou para a nação de histéricos na Alemanha na época. E ele disse o seguinte: vejam como é que nós estamos diante de um grande problema, que perigo a nossa nação está enfrentando. Eu posso resolver esse problema para vocês. E aí o povo falou: por favor, resolva esse problema para nós. Ele fala: hoje eu não posso. Para resolver esse problema para vocês, eu preciso que vocês me entreguem mais poder. Aí o povo, desesperado, histérico, falou: querido psicopata, nós entregamos a você todo o poder, agora resolva esse problema para nós. Aí ele falou: muito obrigado por todo o poder. E foi lá, em vez de resolver o problema, criou um problema 100 bilhões de vezes maior. Enfiou o país num buracão, destruiu a nação inteira, fez um monte de maluquice, porque ele achava que ele era o super-homem nietzschiano acima do bem e do mal. Ok? É assim que vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Rússia, em qualquer lugar do mundo. É assim que eles estão controlando. Ok? César Saboia, boa tarde, Daniel. O anticristo terá consciência do que irá fazer? 100%. Ele foi preparado para fazer isso desde a sua tenra infância, ou antes dele nascer. Ele já foi concebido com esse plano. Ele tem pleníssima consciência do que ele está fazendo. Ok? Agora, meus amigos, você quer saber quem é esse imperador? Você quer saber a identidade dele? Quem é esse imperador? Tá? E eu quero mostrar para vocês como é que você vai entender quem é o imperador. Ok? Você precisa de algumas informações. Eu recebi algumas informações altamente sensíveis, altamente privilegiadas. E essas informações me deram a pista para eu saber quem vai ser o imperador. E você quer saber quem é de verdade o imperador?
É um assunto pesadíssimo, seríssimo. Já tem gente falando, é o filho do Trump. Meus amigos, eu estou falando por aqui. Não estou falando no mundo, estou falando quem vai ser o tiranete daqui. Ok? Prestem muita atenção. É esse raciocínio para você chegar até quem é o imperador. Falta uma peça, que é uma peça vital desse quebra-cabeça. Eu tenho essa peça. E eu vou revelar essa peça para vocês agora. E eu digo para vocês, 99,999% da população brasileira vai apoiar esse imperador e vai pedir ajuda para esse imperador e vai considerar esse imperador o salvador do país. Quando a população brasileira perceber que deu poder para o cara errado, já será tarde demais. Ok? De onde que você tirou tudo isso, Daniel? Eu vou explicar para vocês neste exato momento. Ok, pessoal? Agora. Só que para isso, eu não posso conversar com 1.635.000 pessoas. Agora é uma conversa mais particular. Eu vou trazer para vocês essa peça do quebra-cabeça que eu recebi e quando eu encaixei no quebra-cabeça, eu consegui ver a imagem do imperador. Quem é esse imperador? Eu vou contar para vocês agora. Basta você vir e assinar a arca. Meus amigos, a arca é uma formação para você proteger a sua mente, o seu patrimônio, a sua vida, a sua família, a sua sanidade e o seu emprego. Tá? A arca tem uma formação, nós temos uma sequência de cursos lá dentro que você se forma como uma pessoa blindada. Nós temos o curso de Relocação Estratégica, a gente tem um curso Os Donos do Mundo, a gente tem o curso A Jornada do Leitor, a gente tem um curso As Crônicas de Ted Gunderson, que são os Red Pills para você sair dessa matrix do engano, ok? Então, meus amigos, lá na Arca você vai assinar, fazer uma assinatura anual e nessa assinatura você vai receber, além da formação Arca, você vai receber o dia a dia eu desconstruindo as mentiras para você, tá? Além de você ter toda a formação para proteger a sua mente, todo dia eu vou pegar o que está sendo falado no dia e desconstruir para vocês, ok? E eu vou fazer isso agora, tá? E é muito fácil você assinar a Arca, sabe por quê? Hoje eu estou trazendo para você R$ 198 de desconto para você assinar a Arca. Você vai contratar 1 ano de assinatura e vai levar 260 aulas. 5 aulas por semana comigo. Desconstruindo as mentiras, te mostrando o engano e protegendo a sua mente e te ensinando a não ser manipulado. Por isso você precisa vir para a Arca agora. Hoje não é uma questão de opção. Hoje é uma questão de sobrevivência. Se você fizer a assinatura à vista, você já garantiu os 24% de desconto que equivalem a R$ 198, praticamente R$ 200. Eu estou abrindo mão de 24% do meu ganho para trazer você para a Arca hoje. Lembrando, padeiro vive de vender pão, açougueiro vive de vender carne, professor vive de vender aula e jornalista vive de vender informação. Eu não sou professor auto-intitulado, eu sou professor com título, ok? Eu tenho 3 graduações, mestrado e doutorado. Eu tenho bacharel em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho um bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu tenho uma licenciatura em letras. Eu tenho um mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em linguística, jogos de poder. E eu tenho um doutorado em estudos de linguagem e linguística na Universidade Federal Fluminense. Também me especializei em jogos do poder. Eu fui instrutor de curso avançado de operações psicológicas no Exército Brasileiro, na área lá no Forte Duque de Caxias, no Centro de Estudo Pessoal, no Leme, no Rio de Janeiro. Eu sou colunista de geopolítica, eu tenho mais de 15 livros publicados e eu estou aqui oferecendo todos os meus insights para vocês, tá? Não sou professor auto-intitulado, sou professor com título, beleza? Michel tá falando fora o francês, alemão e hebraico, né? Ich verstehe Deutsch, aber nicht sehr gut, eu falo alemão, mas não muito bem. E anime debera ivrit, alechem loko kartov, né? Eu falo hebraico, mas também não muito bem. Além disso tudo, para você ter noção que tipo de aula que você vai estar contratando, que você vai contratar agora.
Eu não sou professor auto-intitulado, eu tenho todos os meus títulos para te mostrar. E eu também não sou um jornalista auto-intitulado. Ah, virei jornalista. Não. Eu tenho o meu diploma de jornalismo, eu tenho o meu registro profissional de jornalista. Ok? Então você vai estudar comigo pagando um valor, uma mixaria, tá? Merreca. Você vai pagar R$2 por dia. É ridículo. Vem estudar comigo agora. Você quer saber quem é o imperador que vai enganar o Brasil inteiro? Eu vou te falar agora. Venha pra Arca, muito fácil. Para você assinar é só você clicar no link que tá no chat. O link também tá fixo no topo do chat aqui no YouTube. É o primeiro link aqui embaixo do vídeo. É o primeiro link na descrição do vídeo, no primeiro comentário aqui embaixo do vídeo, e também é o link que tá na descrição do meu perfil no Instagram. Shirley Souza, muito obrigado, falando que honra ser aluna da Arca. Valeu. Meus amigos, vamos lá para a Arca agora. Você quer saber quem é o imperador? Eu dizendo para você, com toda essa formação e toda essa análise, todo esse conhecimento, eu vou dizer para você agora, para você não ser enganado e você não levar ao poder o cara que vai te destruir. Vamos lá para a Arca agora? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas que é bom, venham para a Arca. Hoje não é convite, hoje é convocação. Um abraço, busque agora a informação porque amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe vocês, valeu galera!